Boa noite. Eu vim aqui, em nome do comando da Escola Sargento das Armas, agradecer primeiramente a presença de todos os instrutores e monitores que estão assistindo essa live, principalmente você, aluno do primeiro ano do curso de formação e graduação de sargentos. Eu sou o aluno William Souza, eu fiz básico no 12 de AC, tenho 23 anos e sou natural de São Paulo. Senhores, eu sou o aluno Luiz Gabriel, do segundo ano do CFGS, da Arma de Comunicações. O nosso intuito aqui é mostrar para os senhores a palestra gravada do curso de Comunicações. E é interessante que no decorrer dessa palestra que foi gravada, que os senhores mandem suas dúvidas aqui no chat do YouTube ou então no WhatsApp disponibilizado, que assim que chegar à conclusão, que é o momento apropriado, nós estaremos sanando todas as suas dúvidas e também fazer o encerramento. E a partir de agora vocês vão ver então a palestra do curso de Comunicações. Águia Podumo Livre. Entendido. Informo que o inimigo foi neutralizado e a posição foi consolidada. Desço pro pronto, o segundo pelotão. Estamos aqui para apresentar a Arma de Comunicações aos senhores, alunos do primeiro ano do curso de Formação e Graduação de Sargentos, com o objetivo de tirar algumas dúvidas, motivá-los e, quem sabe, auxiliá-los na escolha da arma. Para cumprir esses objetivos, nós vamos nos guiar pelo seguinte sumário, começando com a introdução, a qual já estamos realizando, passando pelo desenvolvimento, onde nós vamos abordar os seguintes tópicos, referentes à arma de comunicações, o patrono Marechal Rondon, a missão da arma de comunicações, características da arma, cursos disponíveis, perfil do sargento de comunicações, opções para servir, atividades do curso e, por fim, uma conclusão na qual nós vamos estar tirando algumas dúvidas dos senhores. E pessoal, essa apresentação está no formato gravado, pois neste momento o curso de Comunicações está realizando o pedido de cooperação de instrução, em que metade do curso está na guarnição de Brasília, que é o nosso caso, e a outra metade está na guarnição de Dourados. Bom, senhores, vou começar falando da história da arma de comunicações, primeiramente falando do telégrafo, que ele foi utilizado pela primeira vez em operações militares durante a Guerra da Tríplice Aliança, quando o Duque de Caxias ordenou a construção de cerca de 60 quilômetros de linhas telegráficas do quartel-general Tuiuti até a vanguarda brasileira no Passo da Pátria. Desde então, ficou evidente a importância da utilização dos meios de comunicação nos campos de batalha para poder permitir o comando e controle nas operações em combate. E pessoal, anos mais tarde, após o fim da Primeira Guerra Mundial, que foi em 1918, o Exército Brasileiro passou por algumas reestruturações e reorganizações, fruto dos ensinamentos que a guerra trouxe. Isso resultou que, em 1º de julho de 1921, a criação do Centro de Instrução e Transmissão, no 1º Batalhão de Engenharia, pois nessa época a arma de comunicações ela ainda era atrelada à arma de engenharia. Bom, com o passar dos anos, durante a atuação da Força Expedicionária na Segunda Guerra Mundial, a primeira companhia de transmissões ela foi responsável por instalar, explorar e manter as ligações da tropa brasileira no campo de batalha, situado nas terras italianas. Nessa ocasião, ela fez parte da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária, onde cumpriu bravamente as missões de ligação e serviço de mensageiro.
Com o resultado, logo após a guerra, verificou-se a extrema necessidade, a importância da criação de uma arma específica para poder, nessa tarefa, proporcionar o comando e o controle na manobra de uma maneira mais específica. Daí, acabou surgindo em 1956 a criação da arma do comando. E pessoal, quando a gente fala da arma de comunicações, a gente não tem como falar do seu patrono, que é o Cândido Mariano da Silva Rondon, que é o autor da célebre frase: morrer se preciso for, matar-me. Agora eu vou estar falando um pouco da história do Marechal Rondon. O Marechal Rondon, ele nasceu em Mimoso, no estado do Mato Grosso, no dia de 5 de maio de 1865. Já quando ele era muito jovem, ele perdeu seus pais e foi criado pelo tio, da qual herdou o nome Rondon. Ele foi criado em Cuiabá. Acontece que ele se tornou professor muito jovem, já aos 16 anos, só que com o tempo ele optou pela carreira militar. E anos mais tarde, ele tornou-se bacharel em matemática e ciências físicas e naturais. E em 5 de maio de 1955, ele foi promovido ao posto de marechal de exército. Acontece que em 19 de janeiro de 1958, ele veio a falecer com seus 92 anos de idade. Pessoal, falando agora mais um pouco sobre os feitos de Rondon. Por indicação do Marechal Deodoro da Fonseca, em 1892, ele tornou-se o chefe do Distrito Telegráfico do Mato Grosso. E durante esse período, que ele chefiou a Comissão Rondon, ele construiu diversas linhas telegráficas. Rondon também contribuiu para o desbravamento da região, realizando departamentos cartográficos, topográficos, zoológicos, botânicos, etimológicos e linguísticos, que até então era uma novidade, pois não se conhecia muito sobre. Ele fundou também o Serviço de Proteção aos Índios, e ele foi o diretor de Engenharia do Exército. Sugeriu também a criação do Parque Nacional do Xingu, e em 1957 ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Por toda a sua vida, Rondon não se esqueceu das suas origens, das origens indígenas, porque ele sempre defendia os indígenas, né? Então tinha sempre essa contradição, principalmente naquela época, promovendo a integração dos povos. Então ele passou a, consequentemente, buscar a integração e a paz entre as diferentes culturas. Falando mais agora sobre a Comissão Rondon. A Comissão Rondon ela foi estabelecida pelo governo brasileiro a partir de 1890 e tinha um objetivo muito simples, que era fazer a ligação telegráfica do Mato Grosso com o estado do Amazonas, reconhecendo e ocupando uma parte ainda desconhecida do território brasileiro e visando também a defesa das fronteiras nacionais, que até então era muito dificultosa. Bom, agora eu vou estar passando a falar sobre a arma de comunicações. Nós podemos identificar que a arma do comando ela tem por principal missão instalar, explorar, manter e proteger as ligações em todos os escalões considerados, desde a comunicação nível pelotão até os níveis mais elevados, sempre com o intuito de assessorar os comandantes na tomada de decisão para tal escolha. Dessa forma, utiliza-se os meios tecnológicos, seja na utilização de equipamentos rádio, seja por meios cibernéticos ou informatizados para poder tomar uma decisão final. Pessoal, nesse contexto e nos tempos atuais, a arma de comunicações ela atua tanto em situações de guerra como em situações de não guerra, empregando para tal meios de guerra eletrônica e ações de defesa cibernética, visando manter o controle do espectro eletromagnético. Para que isso possa ser realizado, algumas características da arma de comunicações devem ser observadas por vocês, alunos do primeiro ano do CFGS, para que vocês escolham a arma do comando. A arma de comunicações é uma das opções que é pautada no binômio técnico e combatente, pois permite aos seus sargentos se especializar tanto em cursos voltados à área operacional, quanto aqueles voltados para a técnica, como é o caso do aluno Luiz Gabriel, que ele fez um aperfeiçoamento no curso. Recentemente eu fiz o estágio de atividade cibernética na guarnição de Brasília, lá no CIG, que é um estágio extremamente técnico. Outro fator a ser considerado por vocês, alunos do primeiro ano do CFGS, é a relação ao aprimoramento, que o aluno, no caso o futuro sargento de comunicações, ele sempre está em constante aperfeiçoamento técnico profissional, visando acompanhar a evolução tecnológica da arma.
E como a gente já havia mencionado, o futuro sargento de comunicações necessita ser um militar com flexibilidade para se adaptar ao mais diversos ambientes operacionais, visto que as comunicações são necessárias em diversos terrenos. E também a possibilidade de servir em qualquer organização militar, de qualquer arma, quadro ou serviço do Exército Brasileiro, que é uma vantagem muito positiva para todos nós, a nossa versatilidade. E por fim, é recomendado, porém não é necessário, que o aluno do primeiro ano do CFGS, que vai vir para comunicações, tenha o conhecimento mínimo de redes ou de informática, tendo em vista a disciplina de cibernética. Importante. Pois essa disciplina possui uma carga horária compatível com as necessidades de emprego, seja durante a formação, quando se pensa nas avaliações propriamente ditas, as provas, ou no emprego da tropa. E a gente possui militares especializados na área de cibernética aqui no curso, capacitados para ministrar instruções que irão ensinar tudo que o futuro sargento de comunicações necessita saber para o bem cumprimento das missões da tropa. E eu sou testemunha disso. Eu posso garantir para vocês que os senhores que virão para cá vão ser muito bem capacitados nessa área de cibernética. Como já havíamos mencionado, um militar da arma de comunicações, ele tem a possibilidade de escolher em qual área ele vai se especializar, seja na área mais técnica ou na área mais operacional. E um grande diferencial da carreira militar, tendo em vista que poucas são as armas, quadro ou serviço que
que oferecem tamanha gama de opções de especialização para o futuro terceiro sargento de comunicações. Então, o terceiro sargento da arma de comunicações vai poder escolher se ele vai querer se aperfeiçoar na área mais técnica ou na parte mais operacional, como é o caso de alguns militares aqui da arma de comunicações que fizeram estágios de Caatinga, Pantanal e esses estágios mais operacionais. E pessoal, é exatamente isso que o aluno William Souza falou. Não necessariamente porque o militar é da arma de comunicações que ele é enrijecido naquela postura crítica. Como a gente já falou do binômio, ele também pode ir para a parte operacional. E sobre a parte operacional, existem os cursos que o militar da arma de comunicações pode realizar. Alguns deles são o curso básico de montanhismo, o curso de guerra na selva, o curso básico paraquedista, o curso de ações de comandos, o curso avançado montanhista e o que eu acho mais interessante, o curso de precursor paraquedista e também o curso de mestre salto. Pessoal, obviamente que existe uma gama bem maior dos cursos que o militar pode realizar, só que a gente buscou abordar aqui sucintamente que são aqueles que os militares têm mais vontade de realizar. Beleza, agora a gente está falando, vamos falar mais da área técnica, dos cursos que o comunicante ele pode fazer, voltar para a área mais técnica de comunicações. Quando aos cursos lá da técnica da arma, nós podemos citar os cursos disponibilizados tanto pelo Centro de Instrução de Guerra Eletrônica, o CIG, quanto a Escola de Comunicações, ESCOM, ambos localizados em Brasília, onde nós estamos atualmente. No CIG, nós temos o curso básico de Guerra Eletrônica e o curso básico de Cibernética. E na ESCOM, nós podemos citar o curso de Telegrafia, operador de sistemas táticos de comando e controle, operador de tecnologia da informação e comunicações e operador de comunicação audiovisual. E lembrando, pessoal, que essa parte de guerra cibernética é uma parte muito legal, que vai abordar invasão cibernética, contexto de hackers, as proteções. Pessoal, é um universo muito interessante. O pessoal que pensa atacar, aprender sobre redes, isso é bem interessante. Agora, sobre o perfil do sargento de comunicações. O militar que optar pela arma de comunicações, ele precisa ter em mente que é desejável que o futuro sargento de comunicações traga consigo alguns atributos e características importantes, como o autoaperfeiçoamento, visto que o militar de comunicações ele está sempre renovando e reciclando toda a sua capacidade técnica. Ele tem que ter também adaptabilidade, pois o sargento de comunicações tem a possibilidade de servir em qualquer organização militar do Exército Brasileiro, ou seja, qualquer arma, quadro, serviço, nos mais variados ambientes operacionais existentes no território. Ou seja, qualquer quartel do Exército Brasileiro você pode servir estando na arma de comunicações. Um outro atributo, que é a responsabilidade, porque por vezes você vai atuar de forma isolada no terreno. Materiais importantes. Materiais importantes. Muito caro. Como a gente constatou no PCI de Dourados, por vezes o sargento da arma de comunicações é responsável por equipamentos e materiais muito caros que o Exército Brasileiro confia a nós, sargentos das armas de comunicações. E também a meticulosidade na preparação e programação dos meios de comunicações, que é muito importante. E agora a gente vai passar um vídeo para vocês sobre o depoimento de alguns sargentos da área de comunicações, abordando tanto essa parte de cursos operacionais, da área mais operacional e dessa área técnica. Sou o terceiro sargento Maidano, da arma de comunicações, turma de 2017. Escolhi a arma de comunicações pela missão, instalar, explorar e manter as comunicações no âmbito do Exército. Na ESA, tive a oportunidade de ser atleta na modalidade de orientação. Na ESA também tive a oportunidade de fazer o estágio de adaptação e operação na Caatinga, estágio esse que agregou muito para a minha formação. E ao final do curso eu escolhi a 15ª Companhia de Comunicações Mecanizada, situada em Cascavel, Paraná. A companhia ela atua em toda a faixa de fronteira do oeste do Paraná, que vai de Foz do Iguaçu até mais ou menos Querência do Norte. Então a nossa missão é instalar, prover as comunicações para que os batalhões de infantaria da brigada consigam fazer as suas operações de GLO. Na CIACOM eu tive a oportunidade de aprender muito sobre rádios Motorola. Então foi uma experiência nova para mim, não tinha experiência com esses rádios e tive a oportunidade de aprender sobre eles. E também aplicar todo o conhecimento que eu tive na ESA sobre o material da família Harris. Já na tropa também tive a oportunidade de fazer a inscrição no curso de monitor de educação física, no qual eu consegui me formar agora
no mês de julho de 2021. E esse curso agregou muito na minha formação e vai abrir muitas portas para mim aí ao longo da carreira. Então, é de suma importância o pessoal aí depois de formado, né, continuar procurando se aperfeiçoar cada vez mais. Vida longa, Calção Preto. Sou o terceiro sargento de Comunicações de Freitas, oriundo da Escola de Sargento das Armas, da turma de 2013. Por término de curso, tive a oportunidade de servir na 14ª Companhia de Comunicações Mecanizada, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Em 2017, fui transferido para o Secogex, em Brasília, onde no ano seguinte tive a oportunidade de realizar o curso básico de Guerra Eletrônica para sargentos. E hoje sou monitor de Guerra Eletrônica de Comunicações no Centro de Instrução de Guerra Eletrônica, SIG. Eu sou o segundo sargento de Comunicações Douglas Araújo, da turma de 2012. Atualmente estou servindo no Centro de Instrução de Guerra na Selva, no SIGS, onde sou monitor. Hoje eu gostaria de passar um pouco da minha experiência para os senhores. Então, ainda na escola, eu tive a oportunidade de escolher uma unidade dentro da região amazônica, o que me proporcionou realizar o curso de operações na selva no ano de 2014. Após isso aí, participei de algumas operações, como o combate ao narcotráfico na faixa de fronteira, combate ao garimpo ilegal, combate à biopirataria. Participei também de algumas ações cívico-sociais com o intuito de levar um pouco da área de saúde até comunidades ribeirinhas. Tudo isso me trouxe muita experiência. Então recomendo aos senhores que, se tiverem a oportunidade de escolher uma unidade de selva, que o façam sem sombra de dúvidas. Os senhores vão colocar em prática os conhecimentos adquiridos na escola e serão muito realizados profissionalmente. Desejo a todos um bom término de curso e selva! Eu sou o terceiro sargento Ren, da Arma de Comunicações, turma 2012, onde eu realizei já na escola o estágio de operações do Pantanal. E lá fui classificado no 8º BIS, guarnição de Tabatinga, no Amazonas, onde permaneci durante 2 anos no pelotão especial de fronteira. De lá fui movimentado para a guarnição de São Luís, Maranhão, 24 BIS, onde eu tive a oportunidade de fazer o curso de operações na selva. E em 2019 realizei o curso de operações psicológicas em Goiânia, no Comando de Operações Especiais. A Arma de Comunicações, ela tem possibilitado realizar diversos cursos, tanto na área combatente como na área técnica. Então, julgo isso extremamente importante, não só para o militar que ingressa nessa carreira, como também para a força. Sou o segundo sargento Xavier, da Arma de Comunicações, turma de 2007. Após o curso de formação de sargentos, tive a grata oportunidade de servir no 10º GC de Selva, 30 BMEC e Esquadrão Comando da 3ª Brigada CEMEC, onde pude colocar em prática os conhecimentos da arma do comando em apoio às operações. Realizei os seguintes cursos de especialização no Exército Brasileiro: curso de operações na selva, categoria Charlie, e curso de telegrafia. No ano de 2017, concluí o curso de aperfeiçoamento dos sargentos, sendo nomeado instrutor no curso de comunicações do CAS no ano de 2018, função desempenhada até os dias atuais. Ao longo dos anos da carreira, realizei a habilitação nos idiomas espanhol e inglês. Fruto disso, fui selecionado e realizei, no ano de 2021, o curso de sargento instrutor, Drill Sergeant Course, nos Estados Unidos da América. Concito a todos que venham fazer parte da Arma do Comando para participar do planejamento, direção, controle e coordenação de todas as atividades de comando e controle na Força Terrestre. Bom, pessoal, agora eu vou estar falando da escolha das OM. Depois de formar o terceiro sargento, ele tem um grande leque na arma de comunicações. Então, deve ser considerado na escolha da arma pelos senhores alunos do primeiro ano do CFGS a possibilidade de servir em qualquer unidade do Exército Brasileiro, sejam em OMs de infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e inclusive comunicações, como também no centro de telemática, batalhões logísticos, depósitos de suprimentos
parques regionais de manutenção, por exemplo, e qualquer um dos outros comandos militares de área do Exército Brasileiro. E pessoal, já é ideal que vocês, já no primeiro ano, já tenham em mente a organização militar que vocês vão querer servir após formado. Porque acontece que muitos militares que vêm para o segundo ano acabam que não tem uma ideia para onde quer ir, e como vai chegando mais perto da escolha, vai ficar uma situação complicada. É essa, chegou 140 alunos aqui, 143 no nosso caso. Esses todos os alunos, cada um vai ter a sua vaga específica. Então, quanto mais você souber da questão de qual que é o quartel mais bisurado, a questão de qual que é o seu objetivo, você quer ficar próximo da sua casa, fazer curso, então é importante que você já chegar familiarizado com esse tipo de ideia aqui na ESA. E a classificação também é muito importante. Então é bizu o camarada dar o gás no papiro para garantir uma nota boa para ir para a organização militar que escolher. E agora a gente vai passar um vídeo apresentando algumas ONs dentro dos comandos militares de área.
Bom, pessoal, agora nós vamos estar passando a falar um pouco do dia a dia do aluno do segundo ano do CFGS, aqui na ESA. Especificamente falando da arma de comunicações. Nós podemos afirmar que é um curso muito dinâmico, cheio de atividades ao longo do ano de instrução e que exige muito de nós, alunos do segundo ano de formação. Muita dedicação e empenho nas instruções e demais atividades. Vai acontecer, você tem que estudar para a prova, vai ter dia que você vai ter tiro, no mesmo dia tem instrução, ordem unida, até o talo. É até às vezes mais corrido que no básico. No básico tem mais sugação, vocês vão estar sempre no sanhaço, só que aqui a rotina é muito pesada, muito insana. Pessoal, vai ter exercício no terreno, os LD, vai ter CIESP, então a batida aqui é um pouco mais intensa. Então é importante já o militar começar a assimilar o que ele vai passar aqui e já ir preparar na moral, porque realmente aqui na ESA a batida é um pouco mais intensa. E agora a gente vai passar um vídeo que vai mostrar um pouco das atividades que a gente realiza aqui em ordem cronológica, para vocês se inteirarem mais e conhecer um pouco melhor. Pessoal, agora algumas fotos das atividades que a gente realizaram durante o segundo ano. Aqui está o Forte Marechal Rondon, localizado na cidade de Brasília, agora eles estão de Brasília, onde fica o CIG, a SCOM, o BGE e algumas organizações militares voltadas para o ensino e também para a parte operacional da área de cibernética, a área de eletrônica. Aqui está o CD Ciber, que ali é um braço mais voltado ao ensino da metodologia de cibernética, proteção, toda essa parte mais técnica.
Aqui é a ESCOM, onde alguns militares do segundo ano realizaram o estágio de proteção cibernética. Aqui o CID, onde eu realizei o estágio de atividade cibernética, que é um estágio muito legal e vocês vão ter contato com diversas ferramentas de proteção de rede, de detecção de vulnerabilidades e por aí em diante. Ali o BGE, que é o primeiro batalhão de guerra eletrônica, que é o batalhão operacional no tocante ali a parte de cibernética e eletrônica do Exército Brasileiro, onde que, se realmente existir alguma necessidade, são os militares que vão operar ali na última linha. Pessoal, aqui é a companhia de comando e controle, também lá em Brasília, que durante o PCI os militares tiveram a oportunidade de montar o Ciscomis, que é a parte satelital da comunicação militar do Exército. Bom, agora nós temos a foto aqui da 14 Ciacom, localizada em Dourados, onde nós tivemos a oportunidade de conhecer no PCI. Nós fomos de ônibus para lá, fomos muito bem recebidos, tivemos tanto a parte técnica, que foi a parte mais ali da instrução por parte dos instrutores, quanto a parte mais prática. Pegamos material, vimos que os sargentos são altamente capacitados, eles receberam muito bem lá, e a questão de escala de serviço lá é excelente, lugar muito bom. Bom, algumas instruções que nós tivemos lá na 14 Ciacom, referente ao CISFROM, de instrutores altamente capacitados. Aqui o 11 RCMEC, que é o regimento de cavalaria lá na cidade de Ponta Porã. E foi lá que a gente teve a oportunidade de visitar o Paraguai, conhecer um pouco ali da cultura. Falando um pouco da parte pessoal, para mim foi uma experiência bem gratificante, porque não é todo dia que você tem a oportunidade de viajar assim com o Exército e principalmente conhecer um outro país. Então, para mim foi bem relevante, eu acho que o William pode concordar com essa... Sim, foi uma oportunidade, que se eu não tivesse no Exército, eu não teria pensado em conhecer esse lugar. Aí nós pudemos ter a oportunidade ali de estar vendo na prática, que só atravessa uma rua, segue em frente e você já chega ao Paraguai. Aí você consegue estar vendo uma cultura completamente diferente da sua e ver como as coisas funcionam de maneira diferente. É uma experiência bem interessante. Mas a parte mais legal foi ver um pouco da comunicação ali na fronteira, que é o CISFROM realmente funcionando. Vai ter a parte ali das torres que oferecem a rede interna do Exército, que é a Infovia. É uma parte muito legal e quem gosta bastante dessa parte de comunicação de computador vai achar bem interessante. Aqui é um pouco sobre o posto de comando móvel, que é uma viatura do Exército que abriga os militares de graduação maiores que são voltados à decisão. Inclusive é importante ressaltar que o militar de comunicação, durante a sua carreira, ele vai ter bastante contato com esses militares mais graduados, generais, coronéis. Então é importante que o militar de comunicação saiba se portar e saiba... Sempre tendo aquele contato com o superior. E, senhores, aqui é uma foto dos militares realizando a montagem do aparelho rádio na viatura MTO, que é uma viatura muito utilizada na parte ali de fronteira. Inclusive a gente vai passar um vídeo agora abordando um pouco sobre o CISFROM. A fronteira do Brasil possui proporção continental. São mais de 16 mil quilômetros de belezas naturais que unem o país a 10 vizinhos. Essa faixa territorial imensa sofre delitos que geram problemas sociais e econômicos nas grandes cidades, como o tráfico internacional de drogas e armas, o tráfico de pessoas e a exploração ambiental. Para que nosso país esteja protegido, é preciso mudar essa realidade. O Exército Brasileiro apresenta o CISFROM, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. Com tecnologia de ponta, o CISFROM visa proteger as fronteiras do Brasil. Para isso são aplicadas soluções de monitoramento que vão desde a captação e fluxo de dados até interpretação e produção de informações confiáveis para a tomada de decisão. O CISFROM já é uma realidade.
Esse moderno sistema de monitoramento conta com diversos tipos de sensores de última geração. Sistema de comunicações táticos e estratégicos integrados, centros de comando e controle fixos e móveis e sistemas de apoio à decisão. Um complexo sistema que dotará o Estado brasileiro de consciência situacional de suas fronteiras para atuação e acompanhamento das missões. Tudo isso para garantir mais segurança à população e proteção à soberania do nosso país. CISFRON, o maior projeto de monitoramento de fronteiras do planeta. Neste momento, chegamos à nossa conclusão. Como já havíamos mencionado, essa palestra está sendo gravada em formato já gravado, já foi feita no caso. Agora vocês poderão enviar suas dúvidas que posteriormente, no momento oportuno, nós encaminharemos a resposta devida. Então, principalmente nós queremos agradecer, encerrando nossas palavras aqui, agradecendo a todos os instrutores e monitores e principalmente você, aluno do primeiro ano do CFGS. Então, para poder encerrar minhas palavras, eu tenho que falar o seguinte: você, aluno do primeiro ano do CFGS, você que quer vibrar, você que quer se aperfeiçoar na parte técnica, você vem para a arma de comunicações, porque aqui na arma de comunicações você vai ser um combatente completo. Então, vou finalizar dizendo uma frase mais clara das comunicações, que é o seguinte: nossa presença ela é pouco notada, porém a nossa ausência ela é profundamente sentida. Bom, senhores, finalizado o desenvolvimento da nossa palestra, vou dar início agora a responder as perguntas dos senhores. Então vamos para a nossa primeira pergunta. Aluno Bolduan, 23º BI. Como é a rotina do curso de comunicações? Bom, senhores, como a arma de comunicações é uma arma mais técnica, é comum que o militar de comunicações passe a maior quantidade de tempo voltados aos laboratórios. Laboratório cibernético, no laboratório rádio, ali mais na sala de aula, explorando mais o conhecimento e a operação dos rádios. E é também comum os nossos PCI, na cidade de Brasília e cidade de Dourados. Sim, inclusive agora nós estamos no PCI na cidade de Brasília, onde nós tivemos a oportunidade de ver diversas palestras que ampliaram muito nosso conhecimento. Além disso, tivemos a oportunidade de conhecer diversas cidades. Isso que, se eu não tivesse escolhido a arma de comunicações, não teria esse tipo de oportunidade. Diversas cidades, inclusive nós já fomos para Dourados, tivemos a oportunidade de conhecer diversas organizações possíveis que nós poderíamos servir. Isso é uma questão muito dinâmica da arma de comunicações, porque o combatente da arma de comunicações ele tem esse leque, essa possibilidade de atuar em diferentes regiões do território brasileiro. E em relação aos estágios, como estão as vagas para o curso de comunicações nesse ano? Senhores, como o curso de comunicações é o segundo maior curso da escola, é comum que o curso de comunicações seja agraciado com mais quantidade de vagas para o estágio do que em relação aos outros cursos. Mas isso não quer dizer que os militares que estão dentro dessas vagas irão realizar o estágio. É necessário também que sejam aptos em todos os exames que porventura venham a ser realizados. E sobre o estágio de comunicações, este ano cerca de 50 a 60 alunos realizaram os estágios. Aluno Vidal, 14º GAC. Qual a principal diferença entre com e manutenção de com no que diz respeito à área de atuação e oportunidades na carreira? Bom, é interessante salientar que quando você opta pela escolha da arma de comunicações, você vai estar principalmente focado na área de combatente, enquanto que você escolhe pela questão de manutenção de comunicações, vai estar voltado mais para a questão logística. Essa é a principal diferença. Acontece que o combatente da arma de comunicações, ele opera todos os principais meios tecnológicos, rádio, a questão de computadores, enquanto que a manutenção de comunicações, ele é responsável por fazer a manutenção desse tipo de equipamento, ou seja, mantê-lo. Além disso, vale salientar que o combatente da arma de comunicações, por ter essa questão de operação dos meios de comunicações, ele tem uma possibilidade, uma gama muito maior do que manutenção de comunicações para poder servir em diversas regiões do território brasileiro. Aluno Ludovico, do 23º BI. Quais são as matérias abordadas durante o curso e com qual frequência os alunos fazem provas?
Bom, lá na escola nós temos as matérias da divisão de ensino e temos também as matérias que afetam a arma de comunicações. As matérias da divisão de ensino são, por exemplo, inglês, português instrumental, tiro, metodologia, dentre as outras. Essas matérias são para todos os alunos da escola. Já na parte de comunicações nós temos 4 matérias exclusivas, que é fundamento de comunicações, técnicas militares, emprego das comunicações e também cibernética. Em relação à rotina de prova, chega a ser em cerca de 2, no máximo 3 provas durante o mês. Aluno bronze do 6º RCB. Quais são as unidades mais concorridas para servir na escolha de OM do curso de comunicações? Bom, baseando-se na escolha dos outros anos dos principais militares que ficaram bem qualificados, eles optaram principalmente pelos batalhões de aviação do Exército. Outros militares que procuraram um aperfeiçoamento operacional, por exemplo, guerra na selva, fazer um curso mais operacional, voltaram para a região de selva. Essas foram as regiões mais que foram escolhidas pelos militares que ficaram bem qualificados nos anos passados. Então ficou em torno disso, pessoal. O primeiro colocado ano passado foi para o OM de selva, os colocados em seguida foram para o Bavex, o 10º colocado foi para Curitiba. E é muito importante que o militar também, no segundo ano, na época do papiro, ele deu um gás. Porque, por exemplo, no meu caso, ano passado eu vim para cá, para a ESA, na posição de 123. Já esse ano, a minha classificação atual é 19. Ou seja, com o peso 2, o militar ele consegue agarrar várias posições. Sim. E se ele dá o gás no papiro, ele consegue escolher a sua M que ele deseja. É muito importante salientar essa questão, porque o militar ele chega aqui e ele vem com essa concepção de que ele tem que se esforçar ainda mais, porque o segundo ano peso 2. Aconteceu o mesmo caso comigo e isso foi de extrema valia, porque com a ESA eu acabei me aperfeiçoando mais e eu vi que a arma de comunicações foi a minha escolha certa, por questão de que eu tinha afinidade com a arma e algo que eu me identifiquei muito. Então, é o caso, essa questão de aperfeiçoamento. Aluno Jackson, do 6º RCB. Como funciona o curso de guerra eletrônica e quais requisitos para concorrer? Senhores, o curso de guerra eletrônica, ele se baseia em 3 vertentes, que são os ataques eletrônicos, a proteção eletrônica e também a exploração eletrônica. O curso é realizado no CIG, do Centro de Instrução em Guerra Eletrônica, aqui também no Forte Marechal Rondon, onde estamos situados, e é necessário que o militar seja da arma de comunicações. Vale salientar que alguns militares da arma de comunicações do nosso ano tiveram a oportunidade de fazer alguns estágios de guerra eletrônica. Eles fizeram durante o período de recesso, da mesma forma como aconteceu com os estágios operacionais, eles vieram para Brasília e se aperfeiçoaram na área. Já isso vai sair na ficha do militar e vai ser um requisito para poder se especializar cada vez mais. Fato muito importante na carreira do militar que procura se aperfeiçoar dentro do contexto de comunicações. Última pergunta, aluno Guilherme Souza. Como funciona o emprego das comunicações nas missões em ambiente urbano, como as que ocorreram no Rio de Janeiro? Bom, vale salientar que o militar especializado na arma de comunicações, ele vai estar interligando todos os setores. Todos os setores precisam estar se comunicando. E o responsável por isso é o militar de comunicações. Exemplo claro foram as operações que aconteceram no Rio de Janeiro, por exemplo, nas Olimpíadas, uma operação mais de âmbito tranquilo, não foi uma questão de tanta violência, uma questão tranquila, e o militar acabou sendo responsável por estar interligando toda aquela questão de comunicações. Então, ele vai estar responsável por ligar todos os setores, e essa questão de administração, de como é que funciona o tráfego das informações. E aí, pessoal, um termo que vocês irão ouvir bastante ano que vem é que a arma de comunicações é responsável pelo comando e controle das operações. Ou seja, toda essa parte que o escalão superior determinará as suas ordens aos elementos subordinados é a parte de comunicações que é responsável por prover todas essas ferramentas para que o escalão superior possa tomar essa decisão. Ok, então, pessoal, agradeço muito a presença dos senhores, principalmente monitores, instrutores, principalmente você, aluno do primeiro ano do curso de graduação de formação de sargentos. Eu acabo acreditando que se o senhor escolher pela arma de comunicações, vai estar fazendo uma excelente escolha, tanto pelo aperfeiçoamento técnico profissional, com relação à possibilidade de escolhas e aperfeiçoamento na área. Então agradeço os senhores e uma boa noite. Senhores, façam uma boa escolha. Fé na missão, senhores. Fé na missão, senhores.